Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado. Olha, eu não sei porque eu tive já a terceira ou quinta tentativa de fazer e no meio do caminho o outro celular para. Então vou agora falar bem perto, falar bem alto, porque eu não posso usar microfone aqui que dá uma microfonia danada. Então, eu quero primeiramente agradecer a Deus e a você, amigo, minha amiga, meu amigo, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Muito obrigado aos 921 inscritos no meu canal. E até o final do ano, até junho, né? Eu quero até junho nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Muito obrigado. Obrigado às 29 pessoas que visualizaram meu último vídeo. Bom, hoje o título eu falo assim: em disputa, o Brasil em disputa, poder, juros e eleições. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, se falei, desculpa, eu acho que já estou caducando, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Pois é, como sempre, com pedido aqui do auxílio ao ChatGPT, eu vou ler um editorial em decorrência de que ele nos mantém conectados com todo o conteúdo do vídeo. Ele é um chamado, né, vamos dizer assim, ele chama a atenção para que a gente preste mais atenção a todo o conteúdo, que ele está sempre interligado, sempre conectado, sempre trazendo informações. Vamos lá. O Brasil vive um momento de transição política, marcado por disputas internas, contradições ideológicas e uma economia pressionada por juros elevados. À direita e à esquerda, antigos discursos radicais já não encontram eco fácil na sociedade cada vez mais plural e pragmática. Eles chamam de sociedade dividida. Eu prefiro mais a questão pragmática, o pragmatismo mesmo. Há um pragmatismo no Brasil. As eleições que se aproximam revelam um cenário fragmentado, partidos envelhecidos, lideranças em reposicionamento e alianças que antes seriam impensáveis. Ao mesmo tempo, decisões econômicas estratégicas, como a política monetária, política monetária e a autonomia do Banco Central e o peso dos juros sobre a sociedade influenciam diretamente o debate político. Esse vídeo analisa fatos recentes, declarações públicas e movimentos partidários que ajudam a compreender para onde caminha o Brasil, quem disputa o poder e quais os interesses realmente estão em jogo. Eu digo aqui o seguinte: o PT defende inflação alta, né? Em resolução aprovada pelo partido, o PT sustenta que a política de juros praticada no Brasil pelo Banco Central vai de encontro às diretrizes do governo Lula. Segundo o partido, é necessário revisar a política monetária e torná-la compatível com o crescimento econômico, a geração de empregos de qualidade e o fortalecimento do investimento público. Contrário à autonomia do Banco Central, instituído no governo Bolsonaro, o PT acredita que essa independência prejudica o governo Lula. Enquanto isso, o Banco Central argumenta que o ritmo da economia não acompanha o ritmo político. É preciso deixarmos claro aqui que o PT está jogando a culpa no Banco Central, que é uma mentira. A política de juros altos não é porque o Banco Central quer, porque o Banco Central deseja. A atribuição do Banco Central é manter a inflação dentro de uma meta estabelecida pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento, pela diretoria do Banco Central. Não é o Banco Central não trabalha para atender a interesses de amigos. O Banco Central trabalha para manter o esforço do valor da moeda. O que está errado no Brasil é que o governo não tem uma política de contenção de gastos. Tanto o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário exageram no gasto público. As mordomias, as viagens de avião para cima e para baixo, os super salários dos ministros, dos juízes, dos desembargadores, né? Os penduricalhos que o funcionalismo público tem, as folgas que o funcionalismo tem, as férias remuneradas que o funcionalismo tem, que a gente não enxerga. O problema da taxa de juros elevada no Brasil é culpa do governo federal, do governo do PT, do governo Bolsonaro, do governo Dilma, do governo Fernando Henrique Cardoso, que nunca se preocuparam em conter a mordomia. Não se pode ter um poder judiciário tão caro como o nosso. O retorno é pífio. Da mesma forma, não se pode manter um poder legislativo caríssimo como é o nosso, com retorno zero.
nesta legislatura de 4 anos que se encerra em dezembro. A pior legislatura da história do Brasil é esta que está em curso, que termina agora no dia 31 de dezembro, é 2 de fevereiro, quando os deputados novos tomarão posse de 2027. O Poder Executivo é um outro gastador. Então não adianta culpar o PT, apenas o PT ir para a televisão, para o rádio, para os jornais, e dizer que a culpa dos juros altos é do Banco Central. Não! É culpa do governo que não corta gasto, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, que vive numa mordomia e vive num mundo de sonho. Essa é a realidade brasileira. Falta governo, falta projeto de país. Nos últimos 30 anos, vamos trabalhar com 30 anos, porque nós estamos quase na terceira década do século XXI e nenhum governo pensou no Brasil. Todos eles, desde 2000 até hoje, só pensa nos partidos. O Brasil está há 30 anos, completará 30 anos sem governo. Porque o país não é governado. Quem ocupa a presidência da República não está preocupado em administrar o Brasil, mas em administrar os votos. E isso prejudica demais a nação como um todo. Brasil paga 1 trilhão de juros. Segundo José Márcio Camargo, que é um articulista do Estadão, acho que é economista e professor, um dos mais respeitados no mundo, no Brasil, é uma figura extraordinária. O que ele fala há de ser ouvido, porque é sempre com seriedade. A manutenção da taxa de juros em 15% ao ano levou o Brasil a pagar mais de 1 trilhão de juros em 2025. Ora, o orçamento é de 4 trilhões, 1 trilhão vai para pagar juros. Ah, é culpa dos banqueiros? Não. Os banqueiros vendem mercadoria, dinheiro, nota de 100, nota de 200, para o banqueiro não tem valor nenhum, é uma mercadoria. Ele está vendendo aquilo. É como você que arma uma barraca na feira ou abre uma casa de negócio de vender arroz, feijão. Você vende a mercadoria e troca por dinheiro. Assim é o banco. O banco compra os títulos do governo, que o governo oferece, obriga muitas das vezes. O Banco Central obriga os bancos a comprarem títulos do governo para enxugar a liquidez no mercado. Porque o governo gasta demais, muito dinheiro no mercado, é pé de meia, é Bolsa Família. Não sou contra os... Não sou, mas é uma questão que o governo não corta gastos. Obras paradas, né? A roubalheira, a corrupção. Você pode ver, a corrupção está generalizada em nosso país. Não estou fugindo do assunto. Mas você vê em São Paulo, a venda de imóveis de alto custo, imóveis para rico, condomínios que imitam favela no Rio de Janeiro, que é para enxugar o mercado da corrupção, gente. Quando há um aumento dos imóveis de luxo, é a grande corrupção que está ocorrendo no Brasil. Então, esse montante de 1 trilhão quase equivale quase 10% do produto interno bruto, de tudo que é produzido no país, colocando o país numa situação econômica delicada. Além disso, compromete quase 50% da renda anual da população brasileira, afetando diretamente o consumo e a qualidade de vida. Mais de 50% da população brasileira. A população brasileira está devendo. Está no cheque, como dizia-se antigamente, que hoje não se usa mais, ninguém sabe o que é cheque. Está no cheque especial, que era um crédito que o banco dava lá. Você tem um salário lá, você tem R$100, mas o banco você pode gastar mais 1.000, porque o banco te libera R$1.000 para você gastar e pagar juros. Isso era o chamado limite da conta corrente, que acho que ainda hoje tem. Eu, pelo menos, no meu banco ainda tenho o limite. Mas não é culpa do Banco Central. Encerrando o tema, é culpa do governo que não tem um programa de governo. Desde 2000, nós estamos quase na terceira década do século XXI. O que nós vamos entregar a futuras gerações? Dívida, violência, atraso, analfabetismo. Gente, 30 anos é uma geração. E nós perdemos. O Brasil perdeu essa geração de 30 anos.
A primeira parte do século XXI já foi a terceira década, já se foi. E é uma geração que se perdeu. Perdeu-se pela violência, perdeu-se pela falta de educação, perdeu-se pela má distribuição de renda. Segundo o ministro, voltando ao assunto, mas ainda dentro do Banco Central sairá muito bem do caso Master. Segundo o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que é uma das pessoas mais respeitáveis, mais sérias que eu conheci na vida pública até hoje, a solidez do Banco Central não será abalada pelos ataques sofridos após a determinação do fechamento do Banco Master. Ao contrário, o Banco Central tende a sair fortalecido do episódio, consolidando-se como um regulador eficiente do sistema financeiro. A declaração foi dada em entrevista publicada no Estadão de hoje, 9/2/2026. O ministro Maílson da Nóbrega eu conheço quando ele era apenas funcionário do Banco do Brasil, foi estudante da Universidade CEUB em Brasília, uma figura extraordinária. É uma pessoa séria, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Podemos discordar totalmente das ideias dele, mas eu não discordo, eu concordo com quase tudo que ele fala, porque eu sei que é uma pessoa de respeito. Nós conhecemos, eu morava em Brasília e sabemos da honestidade, da honradez de Maílson da Nóbrega. Não estou pedindo voto para Maílson da Nóbrega não, viu? Mas é porque a pessoa a gente tem que apontar. Porque é raro se encontrar no serviço público uma pessoa com a dignidade de Maílson da Nóbrega. Maioria do Congresso Nacional apoia a CPI do Master. Eita, esse vai ser bom. Em ano eleitoral, os políticos fazem de tudo para ganhar visibilidade, né? Claro. E o caso do Banco Master não foge à regra. Segundo matéria publicada no Estadão, a maioria do Congresso Nacional apoia a criação de uma CPI para apurar o caso. No entanto, esta investigação pode se tornar perigosa, pois há risco de atingir políticos de diversas correntes ideológicas. Quem acredita que a CPI servirá apenas para atacar adversário pode acabar sendo vítima do próprio processo, né? PT admite que orçamento secreto não acabou. Eu concordo. Aí eu concordo com o PT, né? Para o Partido dos Trabalhadores, que comemora 46 anos de fundação, o orçamento secreto não foi totalmente extinto, apesar de sua proibição pelo Supremo Tribunal Federal. Em resolução oficial, o partido afirma que, abro aspas para o PT, a captura do orçamento secreto do orçamento público por meio de emendas parlamentares impositivas e de mecanismos herdados do orçamento secreto, distorce o presidencialismo, subordina políticas públicas a interesses privados e estabelece um sistema permanente de chantagem política sobre o executivo. Fecho aspas para o PT. O texto, diferentemente de outras ocasiões, não cita o Centrão. Gente, essas palavras são verdadeiras. O orçamento secreto escraviza o presidente da República, porque ele fica refém do Congresso corrupto, como o nosso, inclusive o Centrão, né? Dentro ainda da linha do PT não se une em São Paulo e Simone Tebet pode ser a solução. O PT tem a origem em São Paulo, mas nunca, se eu não me engane, nunca ganhou uma eleição no Estado. Ele ganha prefeito, mas o Estado de São Paulo nunca foi governado pelo PT. Chegou, acho que 2 vezes no segundo turno, com Haddad e não me lembro com outro. Com mais de 33 milhões de eleitores, São Paulo é fundamental para qualquer projeto presidencial. Lula tenta montar um palanque forte para enfrentar Tarcísio de Freitas, ou pelo menos forçar um segundo turno. Não é impossível vencer o Tarcísio de Freitas, eu acho que o PT tem todo o direito e toda a razão em buscar vencer, né, a eleição para o governo do Estado de São Paulo. Diante da falta de consenso, diante da falta de consenso interno, surge a possibilidade de Simone Tebet, que acho que é do Mato Grosso do Sul, disputar o governo paulista. Uma ala do PT, no entanto, prefere que ela concorra ao Senado. Eu acho que o candidato a governador deve ser o Haddad e ela deve disputar o Senado. Também tem a Marina Silva, que eu acho que estão brigando entre o PSOL e o PT pelo passe de Marina Silva, que é um nome
extremamente importante dentro da esquerda brasileira. Nós temos que reconhecer isso. Eu reconheço o direito de todo mundo. Não me venha aqui, você é bolsonarista. Não sou bolsonarista, não sou lulista. Eu reconheço o direito das pessoas. Marina Silva é uma pessoa que a gente pode discordar dela, é personalíssima, é muito individualista, é muito orgulhosa, mas tem o seu valor, e o povo do Acre, o povo de São Paulo, que deve dizer se ela merece ou não mais um cargo eletivo nas eleições de 2026. O problema é que o PT envelheceu e falhou na formação de novas lideranças. No Nordeste, antigos redutos eleitorais de esquerda agora apresentam chances reais de vitória para candidatos da direita, centro-direita e até da extrema-direita. Pernambuco ainda se mantém uma exceção. O único estado que pode se afirmar que o PT é vitorioso é Pernambuco, porque ele ganha com Raquel Lira ou com o João Campos. Não tem a mínima chance de outro partido ganhar em Pernambuco, né? Tá muito fortalecido, as lideranças políticas se apagaram. O Centrão tem essa característica, né? Destruir as lideranças, porque eles ficam, por exemplo, aqui nós temos uma liderança que eu acho uma pessoa honesta, uma pessoa digna, que merece o nosso respeito. Eu falo muito do partido dele, mas para ele, o André de Paula, o Mendonça Filho, são parlamentares, o próprio ministro da Defesa, são pernambucanos que honram o nome de Pernambuco, que são de direita. Eles poderiam ser, de fato, eu não vou falar daquele turma dos Coelho, lá da dinastia Coelho, que é de 1532, lá esqueci o nome da cidade, aqui no sertão de Pernambuco, né? A família Coelho também, mas a família Coelho, uma hora está na direita, uma hora está na esquerda, não tem muita ideologia, tem onde tem dinheiro, né? Bezerra Coelho, lá de Petrolina, né? Essa família que... Então, são políticos, mas eles se apagaram pela liderança, por exemplo. Por que André de Paulo não desponta? Por causa de Kassab. Por que Mendonça Filho não desponta? Por causa do PP. Né? E assim, os partidos, as lideranças políticas se apagaram em consequência da roubalheira do Centrão, porque eles estão lá só interessados em arrumar dinheiro para eles não estão interessados no país. Então, quando um deputado, um senador se destaca, ele é apagado, ele é tirado do meio. Né? Essa é a grande verdade. Eu tenho um profundo respeito por André de Paula, por Mendonça, eu poderia citar outros, mas por que eles se apagaram? Se Marco Maciel fosse jovem, ele não seria a liderança. Se Roberto Magalhães fosse jovem, não teria a liderança que teve. Da mesma forma, Miguel Arraes, talvez Jarbas Vasconcelos, não liderasse de forma como lideraram Fernando Lira, Marcos Freire, por causa da grande corrupção e da centralização do espalhamento dos partidos políticos que não estão mais interessados numa ideologia política e sim nos interesses pessoais. E políticos como Jarbas Vasconcelos, como Marcos Freire, como Fernando Lira, não se coadunavam, como o próprio, quem apaga a luz, né, de André de Paula e de Mendonça são os partidos. É a mesma coisa da Raquel Lira, que eu vou falar dela daqui a pouco. Né? A Raquel Lira tem chance, mas ela está perdida na política. Não é culpa dela, é culpa da estrutura. Os partidos não pensam mais no país, pensam apenas neles. Flávio Bolsonaro, dentro da polícia, se afasta dos militares. Segundo informações recentes, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, busca aproximação com a classe política tradicional e, ao menos por hora, o afastamento dos militares. Essa postura o diferencia do pai, Jair Bolsonaro, que desde o início do seu governo assumiu um discurso abertamente militarista, tendo como vice-general Mourão e tratando as Forças Armadas como sua, né, como uma extensão pessoal do poder. Essa é a posição de Bolsonaro, né? Minhas Forças Armadas, meu Exército, minha Marinha, minha Aeronáutica, né? Como dizia o Jair Bolsonaro. Radicalismo da direita e os limites eleitorais. O radicalismo da direita, liderado por Jair Bolsonaro, encontra dificuldades para viabilizar oficialmente o nome de Flávio Bolsonaro. Né, gente? Isso é uma verdade. Mesmo apresentando um discurso mais moderado e tentando se afastar do núcleo militar, isso não garante vitória nas urnas.
O próprio PT, em sua origem, era radical, mas percebeu que só venceria eleições ao aceitar a pluralidade da sociedade brasileira. Isso é uma realidade. O PT sempre foi radical, como foi Bolsonaro, e o PT teve que mudar, né? Lula buscou apoio em diversas correntes. Apresentou a carta ao povo brasileiro e escolheu José Alencar, representante do capital e com trânsito entre os evangélicos. Teve assim o apoio de lideranças como Edir Macedo e Silas Malafaia. Não podemos esquecer que isso aconteceu, tá? Malafaia já foi lulista. Não podemos esquecer. Muitos esqueceram, mas eu não. Tá? Edir Macedo já apoiou Lula. Né? A direita resta a compreender que a sociedade é plural e que, muitas vezes, os interesses políticos se movem mais pelo poder e pelo dinheiro do que pela ideologia. Esse é o problema do Brasil. Eles não estão agindo pela ideologia. Bolsonaro não tem ideologia. Kassab não tem ideologia. Tem aonde tem dinheiro. Né? O fim do PSDB foi o quê? A arrogância de São Paulo pelo poder, né? De João Dória, Neto de Tancredo Neves, Aécio Neves, que destruiu o PSDB. Um partido que tinha uma estrutura, foi governo durante 8 anos, fez reformas políticas, fez reformas econômicas e tem um legado. Mas a briga pelo poder destruir um partido com tanta história. Como o próprio MDB. O que é o MDB hoje? De Ulisses Guimarães, o MDB de tanta história, que defendeu a democracia, que pediu o fim da ditadura militar. O que é o MDB hoje? Nada. Né? O MDB hoje não serve para nada. É um partido nanico, praticamente. Como já o próprio Ulisses Guimarães disse que o PMDB era o maior partido da oposição no nosso. E era de fato. Com ele até uma expressão, em todas as porteiras desse país tem a sigla MDB. E de fato tinha. Você andava pelos sertões do Nordeste, em cada porteira, né, tem assim, MDB. Porque era uma forma de liberdade. Né? Quando você lidava, você defendia o MDB, você estava brigando pela liberdade. Mas o PMDB, o que é o MDB hoje? Nada, acabou. Por quê? Porque o personalismo partidário destruiu a ideologia política. Vamos lá, João Campos lidera em Pernambuco. Vou falar de Raquel Lira. O prefeito de Recife lidera as pesquisas de intenção de voto em Pernambuco. Segundo a Folha de São Paulo, João Campos aparece com 47% contra 35% da atual governadora Raquel Lira. Tenho afirmado reiteradamente que João Campos será o próximo governador de Pernambuco. Isso eu não tenho medo de errar. É o único lugar que eu vou dizer. João Campos será o próximo governador de Pernambuco. Ainda há tempo para que Raquel Lira mude de estratégia e dispute o Senado ou a Câmara Federal. Caso insista na reeleição e seja derrotada, poderá ficar sem mandato a partir de 2027, correndo o risco do ostracismo político, o que seria uma perda, pois, mesmo com divergências, trata-se de uma grande liderança. Eu aposto em Raquel Lira como liderança política. Discordo da forma como ela administra Pernambuco, mas não é culpa dela, é culpa da estrutura política que o Estado criou, que nós o elegemos. Raquel Lira, não quero que ela faça como o pior governador de Pernambuco, que foi Paulo Câmara. Cadê Paulo Câmara? Quem lembra de Paulo Câmara? Ninguém lembra. Eu tenho medo que Raquel Lira também, com a Raquel Lira, ocorra a mesma coisa. Eu preciso que Raquel Lira, Pernambuco precisa e o Brasil precisa de pessoas jovens, mentes criativas como Raquel Lira, como o próprio João Campos, como Tabata Amaral e tantos outros. Eu não desejo o mal de ninguém. Eu desejo o bem do meu país e que as pessoas que pensem diferente de mim também merecem o respeito, porque elas podem ter uma visão correta. Eu não tenho a razão sempre. Eu também erro. Eu também sou ser humano. Radicalizar não leva a lugar nenhum. Leva ao caos que nós estamos vivendo. Bolsonaro, Lula, é um desastre político. Esperamos que em 2030 novos caminhos, novas luzes soprem sobre o nosso país, porque nós estamos perdidos, tanto pela direita quanto pela esquerda, porque não tem um governo de um país, mas sim um governo que pensa apenas nele. Uma geração política podre. Essa legislatura, a palavra é forte, mas essa legislatura é podre quando se trata de prestar serviço ao povo brasileiro, porque ela não prestou nenhum, infelizmente.
Esquerda vence em Portugal. Opa! Vamos lá, vamos falar de Portugal aqui, né? Eu gosto de Portugal, tá, gente? Eu só critico os portugueses porque eles maltratam os brasileiros lá em Portugal, principalmente em Lisboa. Eu fico com raiva. Mas os portugueses são tão bem tratados aqui, a gente gosta tanto do português, né? Ele veio para cá, o português não vem mais para o Brasil melhorou. Veio para cá o português analfabeto, o português dali dos muros, né? Que aquele português bruto que veio para trabalhar no cais, veio fazer força, esse português para montar açougue, para montar boteco no Rio de Janeiro. Esse português, ele ficou rico, agora ele não vem mais. Portugal melhorou, mas Portugal não teve mais. Então a gente tem uma ligação muito grande com Portugal. Então eu amo os portugueses, mas infelizmente lamento quando há uma discriminação de nós brasileiros em Portugal e que de fato existe. É um a negar. O governo brasileiro nega-se muito a defender os brasileiros em Portugal. O governo Lula e todos os outros deviam ser mais atentos, cobrar mais de Portugal, porque nós respeitamos, nós damos muita chance ao povo de Portugal que aqui reside. E que sejam bem-vindos, nossos irmãos portugueses que falam a mesma língua. Bem diferente, é evidente, mas com sotaque português, que eu não sei como imitar, mas amo o sotaque português, como de fato amo todos os sotaques, que é uma forma livre e libertadora de se expressar, né? Vamos lá agora. No segundo turno das eleições em Portugal, a esquerda saiu vitoriosa. O candidato António José Seguro venceu com 67% dos votos. Eu gostei do nome, Seguro, né? O sobrenome Seguro parece ter transmitido confiança ao eleitorado português. Ironicamente, esse cenário contrasta com a realidade de vários países americanos que têm eleito governos de direita alinhados aos interesses dos Estados Unidos, como ocorre com a Argentina. Gente, eu quero aqui me despedir, muito obrigado, vai um pouco tarde hoje, porque eu me atrasei, eu tentei gravar várias vezes no outro telefone, sempre no meio ele interrompia e parava, não sei porquê, eu tenho que levar para assistência técnica. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, até quarta-feira e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço!